Nós estamos de volta com Direito e Cidadania e nas nossas passagens de bloco, quem assiste o programa sabe disso, a gente sempre traz informações sobre direitos do cidadão, direitos do consumidor, algumas resoluções têm muito a ver com a nossa rotina e que a gente não sabe também são muito ligadas ao CNJ. E todas essas informações que vocês veem nos intervalos, nas voltas de bloco do programa, nas saídas e voltas de bloco, elas são do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que tem um site que é muito acessado, porque ele consegue popularizar essas decisões, fazer com que os cidadãos tomem conhecimento dessas decisões, torná-las públicas é também uma maneira muito importante de exercer a cidadania. Vamos lá, então, quem começa a fazer pergunta? Vamos lá. Boa noite, meu nome é Zig Marley, eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora Georgia. Doutora, além das fiscalizações, quais as outras obrigações que a CNJ tem em prol do desenvolvimento do Poder Judiciário? O Conselho Nacional de Justiça ele vem realizando, ao longo dos seus 10 anos, uma série de medidas que vão além dessa fiscalização. Existem programas, existem projetos que visam incentivar os direitos humanos, que visam incentivar o meio ambiente, que visam reduzir o número de processos através do estímulo à conciliação, à arbitragem. Ele está trabalhando recentemente na questão da audiência de custódia, para diminuir a quantidade de presos provisórios, para reduzir a quantidade de presos, além da questão da fiscalização, como você perguntou, todas essas ações, a própria digitalização, o desenvolvimento da tecnologia de informação para permitir a melhor prestação jurisdicional através do processo digital, inclusive o processo eletrônico é uma medida também do CNJ que pretende uniformizar a mesma forma de peticionamento, são medidas e são funções que o Conselho Nacional de Justiça vem exercendo, justamente como disse o doutor Celso, para melhor atender os jurisdicionados, para melhor atender a sociedade. Tá, vamos lá? Boa noite, me chamo Alex, sou estudante da Faculdade de Saúde. Eu gostaria de saber se tem existem decisões que podem ser contra a própria decisão do CNJ? Se existem recursos que são contra? O CNJ ele é um órgão do Judiciário, está previsto ao lado dos outros tribunais, apenas o Supremo Tribunal Federal ele está acima do CNJ. Então, o CNJ ele tem como se fosse uma hierarquia diante de todos os outros órgãos do Judiciário. E, inclusive, há um projeto da nova lei da magistratura que tolhe em demasia algumas atribuições do próprio CNJ. Existe um projeto que está sendo entabulado no próprio Supremo Tribunal Federal e esse projeto prevê algumas restrições à própria atuação do CNJ. E isso nos preocupa muito enquanto jurisdicionados, enquanto advogado, porque delimita o raio de atuação do CNJ. Vou lhe dar um exemplo. Existe lá a previsão expressa de que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, não se subordina ao CNJ. Quer dizer, os ministros do TSE, e aí seria também o caso de colocar os tribunais eleitorais, não teriam a vigília e a censura administrativa e funcional do CNJ, o que é um absurdo. O CNJ é um Conselho Nacional de Justiça, como o próprio nome está dizendo, não tem previsões na Constituição que restringam a sua atuação e ele tem total autonomia para decidir os destinos de determinada conduta do magistrado, como também os destinos de determinadas ações administrativas e financeiras dos tribunais de justiça e dos tribunais de um modo geral. Certo. Boa noite, eu me chamo Hércules. A minha pergunta vai para a doutora Georgia. Há algum procedimento que vise a garantia das decisões ou atos normativos do CNJ para com o Poder Judiciário? As decisões do CNJ, eles possuem força normativa, eles possuem força de decisão. Se o magistrado ou o tribunal não cumprir, ele estará incorrendo em descumprimento de decisão judicial. Então, da mesma forma, a condenação de um magistrado, ela tem força
de decisão, como tem a força dos demais órgãos jurisdicionais. Como bem disse o doutor Celso, ele é um órgão do Poder Judiciário, como são os demais tribunais, como são as varas, como são as demais, como é toda a estrutura do Poder Judiciário. Então, as decisões emanadas do Conselho Nacional de Justiça, que é composto de 15 membros, é importante a gente também esclarecer isso para a população, são 15 conselheiros, desses 15 conselheiros, 9 advêm do Judiciário, nós temos também representantes do Ministério Público, da Advocacia. Recentemente nós tivemos a eleição de um representante piauiense, o doutor Norberto Campelo, que vai integrar o Conselho Nacional de Justiça. É a nossa esperança de que a gente consiga talvez reverter esse quadro. Pela primeira vez, é um Pela piauiense. primeira vez, depois de 10 anos, nós teremos um piauiense lá. E nós temos também pessoas de notório saber jurídico compondo. Essa composição múltipla do CNJ é que faz, penso eu, ser o colegiado o mais acertado possível, porque vê o funcionamento do judiciário sob a ótica dos diversos poderes, dos diversos segmentos, tanto da advocacia, do Ministério Público, e há essa discussão quando das decisões, há essas diferentes visões reunidas, não só a ótica do próprio judiciário, do próprio magistrado que vivencia aquilo, mas também da sociedade, da advocacia e do Ministério Público. Por isso as decisões emanadas são tão importantes. Doutor Jurandir responde a próxima pergunta. Boa noite, me chamo Lucas Felipe, sou aluno do SESVAL. Doutor Jurandir, a Justiça Estadual, como já dito, ele ocupa uma das posições, né, mais horríveis possível. E aí, nesses mais de 10 anos de existência do CNJ, ainda assim, ocupamos essa colocação. Seria em virtude da rigidez ou não rigidez do CNJ, ou realmente em virtude da desobediência do Tribunal da Justiça Estadual, que não ocupa? Porque sempre que o CNJ faz a fiscalização, ele atesta várias irregularidades, né? E sempre está lá dando uma pressão, né? E aí, o senhor acha que é mais o CNJ ou a Justiça Estadual que está aí falhando nesse processo? O CNJ cumpre o seu papel de fiscalizar, de orientar e, se for o caso, até mesmo de punir, avocando processos ou iniciando processos administrativos, etc. Agora, se há uma posição de teimosia, de não acatamento silencioso das orientações do CNJ, então é lastimável que isto aconteça. Mas é bom que fiquem todos sabendo que o CNJ nunca foi agradável à comunidade dos juízes neste país. De todo modo, a Associação Nacional dos Magistrados tentou boicotar o CNJ, porque os juízes, no geral, entendem que não deve ter ninguém acima deles. É como se fossem príncipes. Acima do rei ou acima do príncipe não há lei. Todos estão abaixo da lei, mas não os juízes. Eles não querem este poder fiscalizador, orientador, que determina procedimentos para melhorar o poder judiciário. Não é? Me parece, pela conduta da Associação Nacional dos Magistrados, que isso não lhes faz bem. Já entraram com a DIN 3367, tentando a inconstitucionalidade do CNJ. Depois
Perderam. Depois tentaram extinguir, anular a competência concorrente. Sob o seguinte argumento: não, se o Tribunal de Justiça não tomar providência ou não demorar a julgar o processo administrativo, então, só depois disso é que o CNJ pode decidir, julgar, avocar, etc. Mas não é isso que a emenda constitucional diz. No artigo 103, letra B, salvo engano, que a competência é concorrente. Portanto, o CNJ pode ter a iniciativa de haver um processo contra um juiz do Piauí, sem que tenha sido aberto idêntico processo aqui no Tribunal de Justiça do Piauí. Talvez, sob esse temor, eles prefiram abrir o processo. A questão disciplinar é uma questão grave. Como eu já me referi algumas vezes, a minha experiência com o Poder Judiciário aqui é recente, 7 anos, a não ser casos esporádicos. No Ceará é maior, porque eu morei 60 anos no Ceará. Pois bem, quero dizer o seguinte: é muito comum um juiz tem sempre, é compadre de um desembargador, e aí ele é protegido por aquele desembargador, ele se sente à vontade para fazer loucuras, para cometer erros, para cometer injustiças. Isto tudo tem que ser passado a limpo. O povo brasileiro precisa de um judiciário escorreito, limpo, sadio, rápido, justo. Porque de que adianta o acesso formal à justiça, que é um direito fundamental do cidadão, poder ingressar na justiça para a defesa de um direito seu, se o judiciário não funciona bem? E quando funciona, torce caminhos. Então, quando se quer, quando se critica o Poder Judiciário, é desejando melhorar esse poder, torná-lo mais altivo, com capacidade de servir à sociedade. Não se quer deprimir o Poder Judiciário a ponto de escrachá-lo, de levá-lo à lona, não. Mas é preciso que não se repitam os mesmos erros. Erros que se veem ainda, lamentavelmente, alguns implicando em corrupção. Então, nós temos que aceitar que isso existe, senão a gente não corrige, senão seremos nós hipócritas se esconder isto. Esta ação de saneamento, esta ação fiscalizatória, essa é que é a ação do CNJ. A Associação Nacional dos Magistrados já entrou com a segunda ADIM, tentando aniquilar a competência concorrente, também perdeu. Agora, através de uma nova lei da magistratura nacional, essa lei da magistratura é boa, é perfeita, mas querem fazer uma nova lei só para reduzir o poder do CNJ. Isto é lastimável, isto é vergonhoso. O Brasil não merece isto. De modo que esperamos
que os poderes constituídos, que ministros do Supremo não embarquem nesta canoa da Associação Nacional de Magistrados. Protejam o povo brasileiro. Okay. A gente tem mais uma E pergunta. não juízes, e não o desejo de juízes de ficarem impunes. Vamos lá? Boa noite, eu queria saudar os convidados, Obrigada. apresentador, parabenizar o Meio Norte e a Obrigada. Cintia Lages pelo espaço dado aos estudantes de Direito, como a toda a sociedade que assiste. Minha pergunta ao senhor Dr. Celso, no Piauí, eu estou no 9º período de Direito e desde o primeiro período milito nos fóruns, gabinetes, e a gente tem visto que não tem progresso na atuação do judiciário. Você está em qual período? 9º. Ah, já está? Então, a gente que está todo dia lá, a gente vê que nos juizados são sentenças que demoram 2 anos, não respeitam o princípio da celeridade, e a gente não vê a atuação do Tribunal de Justiça, da gestão. Como bem vocês falaram, o ranking do Piauí, eu vi essa semana, que estava em 27º lugar. Então, é uma infelicidade para o Piauí. E nós, estudantes inscritos na OAB como estagiários e os advogados, nós temos que recorrer à OAB para cobrar da OAB o que tem sido feito para o CNJ ser eficaz no Piauí. Eu queria perguntar, o senhor como advogado, o que o senhor tem visto da OAB no âmbito estadual e nacional para que melhore essas condições que nós passamos diariamente nos fóruns do Piauí? Bem, sem dúvida agora, com a nomeação do Dr. José Norberto, nós teremos uma oportunidade ímpar de que se avance em muitas coisas no judiciário piauiense. É uma oportunidade que nós estamos tendo de ter um representante, um conterrâneo nosso lá, e eu quero parabenizá-lo e desejar uma gestão profícua lá junto ao CNJ, mas nós esperamos justamente isso, que o Estado do Piauí saia dessa lanterna, né, e que nós possamos trazer para cá e copiar o que está sendo feito e bem feito em outros lugares. Tem acreditado que nada se cria, tudo se copia. Por que nós não copiamos o que vem sendo feito de forma avançada e dinâmica em outros estados? No Maranhão mesmo, nós temos os maranhenses assistindo o nosso programa. O Maranhão tem uma justiça, apesar de estar nesse mesmo índice em posição, uma posição não muito boa, mas se a gente compara a justiça do Piauí estadual com a justiça do Maranhão estadual, nós temos uma diferença de dias, de cerca de 90 dias a menos de atividade judiciária. Quer dizer, a Justiça do Maranhão trabalha 90 dias a mais do que a Justiça do Piauí. Aqui ainda tem uma luta para implantar o segundo turno, né? Exatamente. Quer dizer, ao passo em que a nossa Justiça estadual funciona até as 2 da tarde, a do Maranhão funciona até as 18 horas, até as 6 da tarde. Esse já é um fator de desequilíbrio incomensurável entre a justiça vizinha à outra. E o CNJ, o que tem dito sobre isso? Nós vivemos hoje um impasse, quem advoga sabe disso, nós vivemos um impasse muito grande com relação à questão do plantão judiciário no Tribunal de Justiça do Piauí. Nós temos no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, julgamentos de 2 frentes. Julgamentos que dizem, não, quem protocola qualquer petição no Judiciário Piauiense estadual a partir das 14 horas, essa petição é intempestiva. E outras decisões diametralmente contrárias. Quem protocola até as 18 horas, qualquer petição, essa petição é tempestiva. E o que fazer? Nós clamamos, inclusive, por uma atitude mais específica do CNJ e, claro, da OAB também com relação a isso, porque nós estamos numa insegurança jurídica muito grande com relação a isso. Nós temos situações em que se decide de uma forma e se decide de outra. E o Tribunal de Justiça vem decidindo, na sua maior parte, decidindo por intempestividade desses protocolos e está gerando uma grande insegurança. Então, essas e outras ações, corrigindo essas distorções, fazem com que a nossa justiça funcione a contento. O fato de ela funcionar dela funcionar 4 horas a menos do que a Justiça do Maranhão, só isso aí já dá uma distância muito grande. São essas questões pontuais que nós cremos que pode haver uma melhora significativa da justiça piauiense. Ok. A gente falou tanto aqui no ranking do CNJ, eu queria até que vocês complementassem, para a gente lembrar o telespectador que esse ranking ele é feito com base numa série de critérios, né? Por exemplo, a produtividade, por exemplo, o volume de processos acumulados, né? O tempo que se leva para
tomar uma decisão, para sentenciar. São alguns critérios que dizem muito respeito à vida de nós, cidadãos, né? A gente não está falando aqui nada que seja uma coisa que esteja muito acima, muito longe da nossa vida. Quando a gente precisa da justiça, é por isso que ela está nesse ranking 27º, porque ela demora, porque ela não é célere, e por questões simples como essa, porque eu fico imaginando o quanto de desgaste de energia de grupos de advogados que há anos tentam implantar um segundo turno, que a coisa me parece tão simples, a princípio, né? E são critérios objetivos, de objetivos, avaliação objetiva. É matemático, né? Essa questão do segundo turno, por exemplo, é uma luta antiga, também da advocacia e também da OAB. Eu, pessoalmente, estive com um relator de um processo que trata da implementação, que é o ministro Fux, que trata da implementação dos 2 turnos em todo o país. Porque essa não é uma realidade só do Piauí. Nós temos, sim, um judiciário que funciona em 2 turnos em alguns estados, mas nós temos outros estados que só funciona, por exemplo, no período da tarde. No nosso, só funciona no período da manhã. Então, o trabalho da OAB, do Conselho Federal da OAB, e nessa reunião que nós participamos, estavam presentes todos os presidentes de seccionais, conversando e pressionando o ministro para colocar em julgamento, justamente pedindo a ele que colocasse, justamente para sensibilizar da importância dos 2 turnos para o funcionamento de todo o judiciário. De igual modo, nós temos observado no judiciário piauiense, como você bem disse, há uma discrepância entre alguns tribunais, o Tribunal do Trabalho, o Tribunal Eleitoral, que é bastante produtivo, que tem um resultado e cumpre todas as suas metas, em detrimento do Tribunal de Justiça, que tem um problema histórico. E basta analisar, nós tivemos, por exemplo, um trabalho bastante intenso e conseguimos já para esse ano o aumento do orçamento do Poder Judiciário, agora para o exercício 2015, um aumento histórico que também não se via, justamente para permitir uma maior estruturação, em especial, Cíntia, da primeira instância. Nós temos uma discrepância entre a estrutura que tem o Tribunal de Justiça e a estrutura que tem a primeira instância. Faltam juízes, faltam servidores, falta o básico para que haja a verdadeira prestação jurisdicional. Justamente com esse propósito, nós também representamos, já respondendo a sua pergunta, nós também representamos o CNJ e estamos acompanhando como parte interessada um processo que tramita no CNJ com o conselheiro Curado, que trabalha e que fiscaliza exatamente o trabalho do Poder Judiciário na primeira instância, estabelecendo metas que infelizmente não vêm sendo cumpridas, mas que, por palavras dele, conselheiro, ainda este ano o processo será colocado em plenário para análise da situação. O que a gente espera é que o CNJ, já por tantas conversas que nós tivemos, tanto com o conselheiro Curado, como recentemente nós tivemos com o ministro Ricardo Lewandowski, despachando e levando o problema do judiciário piauiense, o que a gente espera é que, em especial, após esse índice, o Conselho Nacional de Justiça veja a justiça comum do Piauí como um protótipo, como um exemplo do que precisa ser mudado. Então, que abrace a causa do judiciário piauiense como aquela mostra de que o CNJ é um avanço para o Brasil e que ele possa, então, dando estrutura de gestão, de organização, de pessoal, para que eles venham para cá e mudem essa nossa realidade, essa nossa cara. Foram esses os pedidos que nós fizemos quando estivemos com o conselheiro relator e com o presidente do CNJ. Tá certo, a gente tem que ir para o intervalo, mas a gente volta já já, hoje discutindo aqui sobre o papel do CNJ. Será que realmente, nesses 10 anos, ele ajudou a melhorar o judiciário? Voltamos já já.